Olá, meu nome é Virgínia, eu sou bioterapeuta formada em psicologia e hoje eu quero convidar vocês para conversar sobre um assunto que eu acho muito importante hoje em dia: a comunicação fluida, a comunicação do bem. A vida nos traz muitas surpresas e eu vejo que ao longo do tempo eu vejo que a gente escolhe aderir ou não a essas surpresas, trazer ou não essas surpresas para a nossa vida. Há muitos anos que eu não me envolvo com política. O meu envolvimento com a política, ele se limita ao voto. Eu escolho pessoas que priorizem o bem coletivo, que pensem na qualidade de vida de todos, que todos sejam beneficiados com as políticas sociais, de educação, de saúde. Eu elejo essas pessoas para dar o meu voto e espero que elas façam o que for o bem para todos. Espero que elas façam o que eu não gosto de fazer, que é me envolver com política. E faço a minha parte de outras formas para a melhoria do mundo. Só que, como eu falei, a vida nos surpreende muito. E esse ano, pessoas que eu gosto muito, pessoas que eu amo muito, escolheram caminhar politicamente como profissão, como missão de vida. E eu me vi na situação de escolher caminhar esse caminho ou não. E claro, como eu amo muito essas pessoas, eu escolhi caminhar esse caminho e dar apoio a essa jornada. Só que eu quero ter muito cuidado para fazer isso do meu jeito, de uma forma que seja suave, tanto para mim quanto para as pessoas que eu vou encontrar. Eu não quero ser o único lado certo, eu não quero que a minha verdade seja priorizada, eu não quero agredir pessoas que não pensem como eu. E como eu posso fazer isso? Que ferramentas que nós podemos usar para expor nossas ideias e ao mesmo tempo ouvir o outro, por mais diferente que a opinião do outro possa ser? Uma das formas é escolhendo o caminho do meio. E quando eu falo caminho do meio, não é o caminho da neutralidade, não é o caminho que a gente fica em cima do meio, ou lá, ou cá. Não, é um caminho do meio do Zen Budismo. O caminho do meio do Zen Budismo, ele nos propõe a entrar em contato com a completude, tanto em nós como no meio em que a gente está inserido. A gente não está lá nem cá, a gente está lá e cá. Vou dar um exemplo. Digamos que a gente esteja no meio de uma multidão. Eu sou eu e eu sou a multidão. Cada pessoa desta multidão forma o todo da multidão. Nós não somos só eu ou só a multidão. Está tudo interligado, formando o todo multidão. Então, esta é a visão do caminho do meio. E como um caminho, ele precisa ser trilhado. Só que esse caminho, ele começa a ser trilhado primeiro para dentro de nós mesmos, nos desafiando a estabelecer uma comunicação conosco primeiro, com os nossos medos, com as nossas crenças, com as nossas dores, para que a partir desse entendimento de nós mesmos, a gente possa ficar tranquilo e sereno diante dos medos, das dores, das raivas dos outros. E esse, na verdade, é um conceito político fundamental, porque se eu sou um todo, eu sou eu e eu sou o todo, se eu sou eleita, os políticos que são eleitos para governar, eles não vão governar só para quem o elegeu, só para quem pensa como eles vão governar para o todo, por mais que esse todo não quisesse que eles estivessem lá. Esse é o grande desafio. E o que é, afinal, o caminho do meio? O caminho do meio é um lugar onde a gente encontra total equilíbrio entre as nossas emoções, os nossos pensamentos e as nossas ações. É um lugar onde a gente aprende a respeitar a nossa felicidade, promover a nossa felicidade e a felicidade do outro.
E não é um caminho assim, eu entro nesse caminho e já aprendi tudo isso. A gente caminha e aprende isso, às vezes com muita dificuldade, às vezes é mais fácil, mas não tem como nós não trilharmos esse caminho. Mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter que estar nesse lugar e se colocar à prova. E eu acho que esse é um desafio para mim nesse momento. Por muito tempo eu fugi, porque ultimamente tem ficado muito acirrada essa competição entre o lado bem e o lado do mal, quem está certo, quem está errado, e em alguns momentos a gente ouve coisas muito difíceis. Eu já ouvi coisas dentro do elevador de pessoas extremamente agressivas em relação a mim e as pessoas que estavam num debate e depois saíram do debate para o elevador. E nós conseguimos ficar tranquilos. Nós ouvimos coisas horríveis e conseguimos ficar tranquilos. E é estar de frente com uma pessoa que está vociferando ódio e raiva e egoísmo e tu te manter na tua serenidade. Dar o outro lado da face. Mas eu ouvi uma definição muito interessante de dar o outro lado da face. Não é a pessoa bater na tua cara e tu dar o outro lado da face para bater também. Tu dá uma resposta que surpreende o outro. Ele está esperando que tu entre naquela raiva e que tu brigue com ele, que tu diga um monte de desaforo e tu surpreende com uma outra reação, de que eu vou manter a minha serenidade e vou te mostrar que eu penso diferente e posso ficar tranquila aqui, sem entrar nessa raiva toda. E se tu não entra, a pessoa não briga sozinha. E não adianta, ninguém muda porque tu quer que a pessoa mude. Ninguém muda o seu pensamento porque tu quer que a pessoa mude o pensamento. A gente muda porque se sente amada, muda porque se sente inspirado, muda porque às vezes tá numa situação tão horrível, tão absurda, que não tem outra saída a não ser mudar. Nós escolhemos como fazer a nossa transformação, pelo bem ou pelo mal, pela parte mais fácil ou pela parte mais difícil. E é assim que essa filosofia nos ajuda a lidar com esse mundo que está tão dual, tão polarizado. E essa dualidade, ela é uma ilusão, porque a gente sabe que na realidade tudo está interligado. E aceitar o outro não significa ser amigo do outro, não significa ter que conviver com o outro. Aceitar o outro é simplesmente deixar que ele pense do jeito que ele quiser pensar e eu vou pensar do jeito que eu quero pensar e vou caminhar em direção ao meu objetivo e aos meus valores. Eu vou expressar os meus valores, se eles forem benéficos para mim e para todos, eu vou expressá-los, vou exercê-los com o intuito sempre de que as coisas fiquem melhores para todos. Aí vocês podem dizer, mas isso é muito difícil. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Mas é o que a gente está aqui para fazer. A gente veio para expandir a amorosidade, para se autoconhecer, para interagir com os outros. E esse é um desafio. Eu acredito mesmo que a gente pode ser um exemplo a partir de nós, ser um exemplo de uma pessoa que quer o bem seu e dos outros, e a partir disso influenciar cada vez mais pessoas e ir expandindo essa forma de agir, de pensar. Gentileza gera gentileza, isso é uma verdade simples, expandida por uma pessoa muito simples. Amor gera amor, gentileza gera gentileza. Então, o que eu proponho hoje para vocês é que a gente lapide cada vez mais as nossas palavras, cuide com o que vai dizer, pensa, depois disso, se a coisa for sair meio torta, melhor respirar um pouquinho e deixar uma palavra amorosa, serena, de calma sair para qualquer pessoa que pense diferente de nós. Então era isso que eu queria conversar com vocês hoje.
Se vocês gostaram do vídeo, dê um like lá, se inscrevam no canal. Todas as semanas eu vou postar uma coisa nova para a gente pensar juntos. Namastê, tenha uma boa semana.